Boa tarde, pessoal. Quinta-feira, dia 12 de dezembro de 2013. Estamos aqui com a Web TV ao vivo de esportes do Jornal LH. Eu sou Chico Luz, tem aqui ao meu lado hoje Christopher de Matos para falar nesse dia que marca o começo da Copa Libertadores para o Grêmio. Não entra em campo hoje, mas tem a definição dos grupos a partir das 10 horas da noite lá no Paraguai, em Luque, cidade que fica próxima a Assunção, é da região metropolitana de Assunção, onde fica a sede da Conmebol e onde vai ser feito o sorteio. Terra do glorioso Esportivo Luquenho. Terra do glorioso Esportivo Luquenho. Time que já jogou Libertadores, né? Verdade. Time que tem como símbolo um porco. Tu vai ver só. Aí você faça o seu julgamento. Aí tu vê só como é que são as coisas em Luque. Mas tirando o porco do Esportivo Luquenho, que não está na Libertadores esse ano, tem muitos outros times classificados e o Grêmio vai conhecer os seus adversários, o seu grupo e também as datas dos seus jogos a partir de hoje à noite, às 10 horas da noite. O que dá para esperar, Cristiano? Os cabeças de chave estão definidos, o Grêmio sabe que não vai pegar na primeira fase nem Cruzeiro, nem Atlético, nem Flamengo, mas pode pegar o Botafogo ou o Atlético Paranaense, né, dependendo dos cruzamentos que forem colocados a partir dos jogos da pré-Libertadores. Pode ter um Botafogo, Atlético Paranaense, mais um Vélez, mais um Nils, faria um grupo bastante complicado. É evidente que para o Grêmio não ter o Atlético, não ter o Cruzeiro na primeira fase já é um avanço, já é uma possibilidade boa, porque teoricamente se espera que esses dois clubes avancem para as oitavas de final. E são dois dos favoritaços do Libertadores. Não tenha dúvida disso. E o Vélez e o Nils, nas últimas edições da Libertadores, sempre têm se notabilizado por serem clubes que chegam longe. Oitavas, quartas, semifinal, esse ano com o Nils, enfim, são clubes que avançam bastante. Então, teoricamente, são adversários delicados e que podem oferecer uma situação um pouco delicada. Agora, para o Grêmio, eu acho que o que pesa mais nesse momento são as indefinições. A gente não sabe que Grêmio estaremos projetando em 2014. Aí, nessa perspectiva, hoje, Chico, qualquer adversário é difícil. Pois é, o Grêmio que por enquanto não se sabe ainda se Renato permanece ou não, e se não for o Renato, quem que seria a outra opção. Não se tem ainda notícias sobre, por exemplo, a questão do Dida, que falou, mas ninguém sabe se o Dida vai ser o goleiro no ano que vem no Grêmio. O Barcos, depois de toda a questão do envolvimento dos salários, teve uma possibilidade, até se comenta isso muito forte, de o Barcos ser negociado porque a direção não gostou da postura dele nesse caso. Então, como tu falou, são muitas indefinições e o Grêmio ainda não aproveitou esse tempo que está ganhando, né? Por não jogar para a Libertadores, ainda não aproveitou para montar seu time e montar seu grupo de trabalho. Talvez essa seja a grande desvantagem desse momento. O Grêmio conseguiu, e por méritos, avançar diretamente à fase de grupos para ter o mês de janeiro mais tranquilo, para que possa realizar a pré-temporada de uma forma física estável, mas que também possa chegar no primeiro jogo com o time formado. O primeiro jogo lá no Equador, se a gente for pegar a escalação da primeira partida e a escalação que terminou o Brasileiro, talvez 1 ou 2 jogadores tenham se mantido entre os titulares. O resto do time mudou muito. E aquele time tinha Simon como titular, era Marcelo Groi o goleiro, o Marcelo Moreno ainda era o atacante do Grêmio, enfim. André Lima jogou naquela partida. Exatamente, foi um time emergencial. E tudo indica que o Grêmio vai entrar em fevereiro também com um time emergencial, porque as indefinições que não existem no Cruzeiro, não existem no Atlético Mineiro, existem no Grêmio. O Grêmio era para estar num estágio de formação de elenco muito mais adiantado. Tenho convicção que o Renato não fica, Chico. Tenho convicção que o Renato não fica. A pedida salarial dele realmente assustou a direção, mas mais do que isso, a postura pública em alguns determinados momentos talvez tenha desagradado profundamente o presidente Fábio Koff. Aquela questão do bata palma para mim, dele chamar a responsabilidade demais no clássico Grenal, no conflito com o D'Alessandro, as questões de o time do Grêmio é limitado e vocês têm que agradecer por estar nessa situação, isso não condiz com a postura pública que o presidente Fábio Koff tem. Agora a grande questão que fica é quem vem para o lugar. Não acredito que seja o Celso Roth, como estão especulando fortemente por isso, porque Celso Roth não aceitaria ganhar menos que o Renato ganhou, e a questão do Grêmio é financeira. Então também não vai ser o Celso Roth, também não vai ser o Tite, já que disse que não vai ficar, então vai ser uma posse, e aí que está o detalhe, quem será essa posse? Anderson Moreira está passando, parece que uma cirurgia agora no final de ano, é um treinador que não teria condições físicas de começar uma pré-temporada em janeiro. O Gilmar Dalpozo renovou recentemente, mas com cláusula de contrato com possibilidade de sair para outro time de Série A, é uma possibilidade. Agora, por que não pensar em uma situação mais caseira? O Roger já deu uma resposta curta em determinado momento, positiva, ruim, com o time reserva no gauchão, mas não acredito que seja uma situação tão delicada. É uma Libertadores, exige uma condição, mas se o Grêmio vai fazer um elenco com um orçamento tão curto, tão escasso,
por que também não um treinador emergente? Não sei, estou colocando uma dúvida também para o nosso internauta. Pois é, Cristo, falando sobre a questão do elenco, mesmo o Grêmio, daqui a pouco, ainda com essas indefinições todas, apesar disso, se a gente for pegar o time do Grêmio que terminou o ano, é um time que teria condições de vencer a Libertadores. Por mais que não venha jogando bem, ou que Barcos não tenha feito grandes atuações no final do ano, não tenha conseguido, que a defesa tenha dado momentos de segurança, mas o Grêmio, em comparação com os outros times do continente, tem condições de brigar pela Libertadores, não acha? O Grêmio entraria seguramente nessa lista dos 5 candidatos no momento com o que terminou, mesmo não terminando bem. Os outros 5 vocês vão me perguntar quem são. Atlético Mineiro e Cruzeiro, evidentemente, o Vélez e o Nils, num momento, talvez com o Lanús, que é campeão da Sul-Americana, fariam essa turma aí dos favoritos. Agora, do grupo que terminou o brasileiro, a direção tenta fazer assim esse enxugamento. Eu acredito que o Dida, por mais que tenha tido uma excelente campanha no brasileiro, talvez tenha que ter a sua revisão para o ano que vem. Não sei se para saída de imediato ou uma preparação a longo prazo. Eu não sei se o Marcelo Groi tem a confiança da direção e da comissão técnica, independente de qual seja ela, a da segurança no gol. Agora, de todos esses que a gente argumenta que vão sair, caso Delano, Zé Roberto, Kleber, o único que eu não abriria mão para uma Libertadores ano que vem é o Barcos. Eu acho que ele não deu a resposta que deveria dar, mas também foi prejudicado pelo esquema, como a gente falou aqui diversas vezes. E ele é um jogador com uma qualidade técnica muito elevada. Ele não é aquele goleador nato, não é aquele jogador que vai fazer 40, 50 gols numa temporada. Ele não é isso, mas ele é um jogador que você pode confiar. Se a direção ficou insatisfeita com essa postura dele de revelar o atraso nos salários, acho que a direção tem que fazer uma meia-culpa e pôr a mão na sua própria consciência, já que o Grêmio, com todo o orçamento, ainda assim conseguiu atrasar os salários. Os jogadores, nesse momento, têm o direito, sim, de reivindicar. A gente vive num momento do Brasil, a gente discute melhorias em todos os setores. Os jogadores, se ganham muito ou não, isso é um outro assunto, mas tem o direito de receber. De todos esses, Chico não abriria mão do Barcos. Acho que o Vargas é iminente sua saída, daí indo para o Santos mesmo. O Kleber é um jogador que dificilmente vai sair porque não tem mercado disposto a pagar o que ele recebe. E o contrato até 2016, né? Ninguém está disposto a pagar os 600 mil que o Kleber recebe. Agora, o Zé Roberto, Elano, todos são jogadores que poderiam ter situação revista. Agora, o Grêmio começa o ano que vem com o meio-campo com Souza, com Ramiro, com o Max Rodrigues e com o Barcos. Faltam 2 peças aí para se encaixar nesse time. Tá certo. Então hoje às 10 horas da noite, a partir das 10 horas da noite, vamos ter o sorteio. Vocês vão acompanhar tudo pelo site do Jornal NH e também na edição impressa dessa sexta-feira. Falando um pouquinho de Inter, né, Crescer? O Inter, a venda do Damião é certa, não é confirmada ainda, mas é certo. É um negócio dado como certo em qualquer lugar e nesse momento seria muito surpreendente se o Damião ficasse no Inter. O que parece que também é certo, mas não é anunciado, o Inter não anuncia nada até agora, é que ao contrário do que vinha se dizendo, Marcelo Medeiros vai ser o vice de futebol do Inter. Pergunto eu, o que fez Marcelo Medeiros nesse ano para merecer ser o cara de confiança do futebol do Inter? Eu escrevi há pouco no blog, tá aqui no site, você procura no Bola Pro Mato, que o Inter parece a Coreia do Norte no momento. É tudo fechado, as decisões não são públicas, o Inter se fecha. O Inter não falou sobre a saída do Damião, sobre a saída do Gilberto, não falou sobre a saída do Luiz César Souto de Moura, não fala abertamente sobre as questões. Os jogadores não deram entrevista no jogo contra a Ponte Preta, o Williams, o Caio deu aquele problema no aeroporto, o que aconteceu? Ninguém fala mais na volta. O Inter toma atitudes um pouco antidemocráticas nesse momento, nessa gestão do presidente Giovanni Luiz. Marcelo Medeiros, respondendo essa pergunta, não fez nada para merecer a renovação. É um sujeito de boa índole, dá boas entrevistas, mas ao lado do Luiz César Souto de Moura promoveu um dos piores departamentos de futebol do Inter na década, seguramente. E o que ele fez só é ser parte do grupo do Giovanni Luiz, ao contrário do Souto de Moura, que também não fez nada que fosse digno de nota, mas era de um grupo oposto, né? De uma outra facção política do Colorado, né? E se ao lado de outro homem experiente ele deu uma resposta muito ruim, o que a gente pode esperar dele sozinho comandando o departamento de futebol? É verdade que com um ano a mais experiência. Não sei se muita coisa. A verdade é que a gestão de Giovanni Luiz cada vez mais se isola num processo político dentro do clube, mas acima de tudo carrega uma antipatia do torcedor. E certamente a manutenção do Medeiros vai fazer com que o Inter inicie o ano muito distante da sua torcida. Tinha tudo para ser um ano diferente. A reabertura do Beira-Rio, o torcedor inflamado, um estádio belíssimo, aquela coisa toda. Mas politicamente o Inter não dá mostras de que pretende trazer o slogan de clube do povo para a realidade. Hoje o Inter é um clube um pouco antidemocrático nesse processo. Tá certo. A gente volta nessa sexta-feira. Claro, vocês vão acompanhar ao longo do dia pelo site do Jornal NH, também no Jornal NH de amanhã.
tudo sobre questão de tapetão do brasileiro, tudo isso assim que é muito assunto. Se a gente for falar disso, a gente não vai sair daqui nunca e tem outros programas para vir aí pela frente. A gente volta então nessa sexta-feira com muito mais sobre esporte aqui na Web TV do Jornal NH. Até lá!